Meus amados, quem quer receber algo maravilhoso de Deus para a sua vida nessa noite? Olha, uma das grandes maneiras da gente receber durante o culto é nós estarmos 100% aqui. Parece uma coisa redundante, mas não é. Às vezes a gente está com o corpo aqui, mas a cabeça está lá no jogo do Figueirense, do Avaí, a mente está divagando, o coração está pensando em outras coisas. Então fala para a pessoa do seu lado, esteja aqui. Tem até um conceito hoje que muitos estudiosos do comportamento humano usam, né, pastora Patrícia? Chama mindful, ou mindfulness. Quer dizer, é você estar presente. Então fala para a pessoa do seu lado, não fica no passado, nem no futuro. Fica aqui no presente. E uma das maneiras de você receber o que Deus tem para você é glorificar a Deus. Então fala para a pessoa do seu lado, não é proibido glorificar a Deus. Você pode dizer glória a Deus, graças a Deus, você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele está aqui para te abençoar nessa noite, amém, Jesus? Quem está com calor hoje aí? Eita, glória, maravilha, Jesus, que bom que nós estamos aqui. Quem gosta do verão aí? Eu gosto, né? Quem gosta de inverno? Aumentou a turma do inverno hoje aí, amém. Olha só, queridos, eu quero falar com vocês sobre algo maravilhoso nessa noite. Nós estamos nessa série das primícias. Quero falar com você sobre o que Deus fez na vida de um homem, e nós poderíamos colocar como título, as estações de Deus na vida de José. Vai passar aí, isso, olha aí, as estações, o agir de Deus em estações na vida de José, que foi um dos grandes personagens da Bíblia Sagrada. Então, se você tem a sua Bíblia e quiser abri-la, Gênesis 41, 38. Se você não tem a sua Bíblia, pode abrir no seu celular, no Google, não é pecado, você pode colocar aí no seu celular. Aliás, o nosso culto está sendo transmitido. Se você quiser compartilhar o nosso culto, você vai lá no YouTube. O YouTube você pode acessar, mesmo sem ter Facebook, Instagram, nada, rede social. É só você digitar YouTube. E lá no YouTube você procura o canal Jair Mioto. Você vai escrever lá Jair Mioto, está lá o nosso canal. Experimenta fazer agora aí no seu celular, ó, no YouTube, escreve lá Jair Mioto. Eu acho que só tem eu com esse nome. Então, Jair Mioto, você olha lá. Se você não está inscrito no nosso canal, você já aperta o sininho lá, se inscreve também. É o nosso canal que nós estamos transmitindo o culto. E logo, logo nós vamos parar de transmitir pelo canal do pastor Jair, e vamos transmitir pelo canal da igreja, que é o canal IEQ Estreito Floripa. Então, se você quiser entrar lá também, IEQ Estreito Floripa é o nosso canal, dá para você seguir também. Nosso culto está sendo transmitido no YouTube. Então, olha só, diz Gênesis 41, 38. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Diga comigo assim, um homem, vamos lá, me ajuda a pregar aí, um homem, uma mulher, como este, como esta, em quem haja, diga forte, o Espírito de Deus. E se você observar a história de José, começa lá em Gênesis capítulo 37, a Bíblia fala que José, ele era um sonhador, ele tinha sonhos, ele sonhava. E no capítulo 37, fala da história dele. Ele tinha 17 anos. E ele já era um jovem que tinha sonhos, propósitos. E o que eu entendo aqui, que todos nós devemos sempre ter sonhos, propósitos. Um dia nós fizemos vários eventos no estado, e um dos preletores, pastor Josué Benson, que é um dos históricos da nossa igreja, eu dizia assim, um dos nossos pais na fé, já estou dizendo assim, um dos nossos avós na fé, pastor Josué Benson. E ele já tem uma idade, né, 80, 90 anos, não sei, e ele está sempre com alegria, com ânimo, com vigor, sabe, com vitalidade. E eu perguntei para ele, pastor Josué, qual é o segredo do senhor chegar nessa idade com tanta vitalidade, com tanta energia? Ele falou assim, bom, pastor, a morte corre atrás de mim, mas eu não paro, eu corro mais do que ela. E ele falou, o segredo é não parar. Ele diz assim, falou para mim assim, olha, nós estamos projetando para o ano que vem, qual vai ser o alvo de crescimento da igreja, quantas obras nós vamos abrir, o que nós vamos fazer. Ele estava sempre sonhando. Então fala para a pessoa do seu lado, não pare de sonhar. Não pare de sonhar. O apóstolo Paulo falou assim, ó, não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço,
esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ele diz que ele continuava andando no presente e prosseguindo para o futuro. Então ele não ficava preso ao passado, mas ele continuava avançando no futuro, aliás, avançando no presente e prosseguindo para o futuro. Então nós temos que sempre ter isso em mente. Quando nós paramos de sonhar, nós começamos a morrer. E eu pergunto, quantos sonhos, alvos, foco, projeto você tem para esse ano? Eu tenho muitos. Muitos. Vou conseguir alcançar todos? Não vou, mas vou viver tentando. Quem está me entendendo? Você está tentando, e olha o segredo, vou viver tentando. Então você continua sempre focado, trabalhando. José tinha sonhos, com 17 anos. Agora, os sonhos dele trouxeram problemas para ele. Porque toda vez que você tem sonho, alvos, foco, objetivo, surgem perseguições. Principalmente quando você vem para a igreja. Irmão, quando você estava lá na droga, no álcool, no vício, na cachaça, na prostituição, nas coisas erradas, ninguém estava nem aí com você. Agora, quando você vem para Jesus, nós temos um adversário, um inimigo, Satanás, que faz de tudo contra a gente. Mas, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Jesus já venceu Satanás, toda a obra das trevas. Quando surgem lutas, dificuldades, é porque o propósito de Deus é grande. É porque a vitória vai ser grande. Entenda isso, irmãos. Não tem vitória se não tiver batalha. Então tem batalha, tem lutas na sua vida. Glória a Deus. É porque Deus tem coisas maiores e melhores para você. Mas ele com seus sonhos. Primeira situação que aconteceu. Ele tinha 17 anos. Mas Deus tinha que preparar ele. Deus age através de processos. Deus vai fortalecendo o nosso caráter, Deus vai fortalecendo as nossas emoções, a nossa vida espiritual. Nós vamos crescendo na nossa vida com Deus. Não é por elevador, que você está ali no térreo, ou às vezes no subsolo da sua vida, e você aperta o botão e vai lá para a cobertura. Não, na nossa vida com Deus, é degraus, são níveis. Cada dia Deus vai nos fortalecendo, para nos capacitar, para a gente dar conta de tudo que Ele tem para nós. O projeto de Deus na vida de José era grande, mas para isso Deus tinha que preparar ele, forjar ele. E olha o que acontece, a primeira luta que ele enfrenta, na própria família. Os irmãos, quando perceberam que ele tinha sonho, foco, e ele era um rapaz que trabalhava, que levava a sério o trabalho, que fazia as coisas com excelência, os irmãos perseguem ele, jogam ele num poço, para tentar matá-lo. O poço não tem água, ele não morre. Por quê? Porque enquanto os planos de Deus não se cumprirem na sua vida, você não vai morrer. Não, eu vou falar de novo. Enquanto os projetos de Deus não se cumprirem na sua vida, você não vai morrer não. Por isso que a gente tem que ter bastante projeto para viver bastante. Olha o segredo, quem quer viver bastante aí? Então coloca bastante projetos nas mãos de Deus, para Ele realizar através de você. Não tinha água, aí o que eles fazem? Eles vendem José para o Egito como escravo. Olha a dificuldade que ele já está passando. Olha o que Deus estava fazendo para fortalecer a vida dele, a estrutura dele. Ele é vendido para o Egito. Lá no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele começa como escravo. Mas Potifar era alguém que tinha um tino, que tinha um faro. Era alguém que enxergava o potencial das pessoas. Olha a diferença. Lá na casa do pai, da mãe, dos irmãos, José tinha sonhos, trabalhava com excelência, se esforçava. As pessoas viam ele como um competidor, viam ele como inveja, viam ele como alguém que iria tomar o lugar deles, alguma coisa assim. Agora, na casa de Potifar, não. Potifar viu o potencial dele, e o que ele fez? Ele deu asas para José voar. Você está entendendo a diferença? Às vezes, irmãos, nós temos que entender que Deus nos tira de certos ambientes, porque Ele tem coisas maiores e melhores para nós. E você pensa, poxa, isso é coisa do inimigo. Não, é Deus trabalhando, porque Ele quer realizar coisas maiores na tua vida. Às vezes Deus nos tira até do próprio ambiente familiar, porque se José ficasse lá com seus irmãos, seu pai, sua mãe, ele era o preferido do papai. Quem sabe Jacó iria mimar ele, iria super proteger ele, e ele nunca ia conseguir nada na vida. Agora, na casa de Potifar, ele foi potencializado, ele entrou como escravo, mas ele daqui a pouco já estava como administrador, como gestor de tudo que Potifar tinha.
E Deus prosperou Potifar através da vida de José. Através de José, houve prosperidade, porque José, ele era íntegro, ele tinha a bênção de Deus, ele tinha sabedoria, e Deus prosperou ele, irmãos. Onde você estiver, a bênção de Deus vai te alcançar. Não é o lugar, é a unção que você carrega. Fala para a pessoa, não é o lugar, é a unção que você carrega, a unção de Deus na tua vida. Aí o que acontece? Lá na casa de Potifar, José estava agora estabilizado, estava indo bem, mas o projeto de Deus não era que ele parasse lá. Surge mais uma luta na vida dele, surge mais uma batalha na vida de José, lá na casa de Potifar. Veja que Deus, ele prova a nossa vida para ver o que está no nosso coração, para ver se o nosso coração é dele. Quando você lê, por exemplo, Gênesis 22, que Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque, você pensa que Deus estava pedindo Isaque? Não, Deus estava pedindo Abraão. Deus estava querendo ver se Abraão amava mais o Senhor do que ele. Por isso nós estamos aqui no mês de janeiro, no nosso projeto das primícias, porque nós entendemos que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Quando nós colocamos Deus como prioridade da nossa vida, as demais coisas Ele vai acrescentar. Aí o que acontece? Lá na casa de Potifar, estava tudo bem para José, mas não era o propósito de Deus ele permanecer lá. O que surge? Uma tentação. A mulher de Potifar procura José e quer se prostituir com ele. E o que é que José faz? Ele passa pelo teste moral. Irmão, toda vez que Deus quer te promover, presta atenção no que eu vou dizer, Ele vai trazer provas na tua vida, para ver se o teu coração está nele. E entenda isso, tudo que Deus tem para mim eu quero, mas o que o diabo tem para mim eu não quero. Se é de Deus, Ele vai provar o teu coração, para ver se o teu coração não está no dinheiro, não está nas coisas erradas. Quando você mostrar para Ele que o teu coração está nele, que Ele é a prioridade da sua vida, não há limites para o que Deus pode fazer na tua vida, para onde Ele pode te levar, as coisas que Ele pode fazer através de você. Ele passou, Deus provou o coração dele, e quando ele foi procurado pela esposa de Potifar, o que é que ele fez? Ele fugiu, ele correu. Irmãos, tem 3 vezes na Bíblia que Deus diz fuja. Deus não diz para fugir do diabo, olha o mistério. Quando o inimigo vem para tentar você, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e o diabo vai fugir de você. Olha o poder que Deus te dá, quando você se sujeita, quando você tem a presença de Deus no teu coração, Ele muda o teu coração, você quer agradar a Deus, quer viver para Ele, você não quer coisas erradas na tua vida, você se sujeita a Deus, obedece a palavra do Senhor, é uma alegria para você. Quando isso acontece, você resiste o inimigo, e o diabo é que foge de você, não é você que vai fugir do diabo, é o diabo que vai fugir de você. Isso é mais ou menos assim, quando você sai do culto cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, você está chegando na sua casa, quando você já está perto da sua casa, os demônios começam a dizer assim, vamos sair daqui, vamos sair desse bairro, dessa rua, porque está chegando aí alguém cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, é o inimigo que foge de você. Mas tem 3 vezes que a Bíblia manda fugir. Primeiro, a Bíblia diz para fugir da idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, a gente deve fugir. Nós não devemos idolatrar nada nem ninguém. E às vezes a gente pensa que idolatria é só a gente ter alguma imagem de gesso, alguma imagem de escultura. Não, às vezes a gente idolatra pessoas também. Entenda uma coisa, irmãos, eu sou seu pastor aqui, amém, Jesus? Mas você não fica me idolatrando não aí, porque eu não sou intermediário entre você e Deus não. Você pode ir direto ao Pai. Eu sou aqui aquele pastor que traz a palavra de Deus, que dá direção, mas muito acima desse pastor aqui está Jesus, que é o pastor dos pastores, o sumo pastor, que é Jesus Cristo Todo-Poderoso. Você não precisa de intermediário, você precisa sim de um pastor, para trazer uma palavra, uma orientação, para interceder, para aconselhar, para te ajudar, mas muito acima disso, você tem livre acesso à presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não idolatra ninguém não, querido, a salvação é individual. Por isso a Bíblia diz, foge da idolatria, e a Bíblia diz também, está aí o texto, se o pessoal está comigo, está tudo aí, foge da prostituição. Foi aqui que José venceu, ele fugiu.
Foge, irmãos. Quando Deus está preparando algo maravilhoso para você, o diabo manda alguém lá para tentar você, às vezes na prostituição, e isso não tem idade. Quem aqui é casado? Quem é casado? Irmão, ó, irmã, fica de olho aí, viu? Porque o inimigo ele não escolhe idade. Às vezes a pessoa está lá nos 60, 70, e o Satanás manda lá um violãozinho, né? Para tentar seduzir teu marido. Irmão, fica firme com Jesus. Amém, meus irmãos? Ou às vezes, no caso das irmãs, né, a irmã já está lá numa idade, e vem aquele, né, estilo Leonardo DiCaprio, né, estilo, já está velho esse? Meu Deus do céu, já tem outros? Quem é esse cara que eu quero saber? Querido, quando surge alguma tentação na minha vida, eu penso assim, o inimigo já percebeu que tem coisa grande de Deus lá para frente, está tentando vir me complicar a vida, eu já digo, sai para lá, Satanás. Irmão, foge da prostituição. Jovem que está aqui, ó, foge da fornicação. O que é fornicação, pastor? É um forno em ação. Fornicação é o sexo antes do casamento. Deixa eu falar para você, ó, sexo é algo bom, é algo legal, sim ou não, gente? Mas tem a hora certa, tem a estação da vida para isso. Não te precipite, você vai ter muito tempo para fazer sexo com a sua esposa, com o seu marido, mas não faz nada fora da hora, foge. E a terceira coisa que Deus diz para fugir, foge das paixões da mocidade. Irmãos, eu lembro quando eu tinha 14, 16, 17 anos, tudo aflorando assim, sabe? Por quê? Porque o cérebro do ser humano, ele desenvolve de trás para frente. A primeira coisa que desenvolve é a coragem, e a última é o juízo. Por isso, quando a gente é jovem, a gente tem muita coragem e pouco juízo. Quando mãe e pai falavam assim, quando você crescer, você vai entender. Quando você tiver juízo, você vai entender. Porque a gente é todo corajoso, todo doido para fazer besteira. Então, foge dos desejos da mocidade. Às vezes, na mocidade, estou com uma vontade de experimentar esse negócio de maconha. Irmão, se maconha fosse bom, não era maconha, era boa conha. Oi, estou doido para experimentar um negócio de xeroína, cocaína, ibraína, sei lá o nome desses trem aí. Você não precisa disso não, é Jesus no coração. Foge das paixões da mocidade. José, ele fugiu. Quando ele foge, olha o que acontece. Ele pensou, vou ser premiado, vou ser promovido. Não, a mulher armou toda uma situação para tentar incriminar ele. O que acontece? Ele mesmo fazendo a coisa certa, ele vai parar na prisão. Ele foi injustiçado, ele foi preso por fazer algo certo. Quando você paga um preço por ter errado, tudo bem, mas você vai pagar um preço por ter acertado. Mas mesmo assim, José não corrompeu seu coração. Olha o que esse homem faz, ele usa de resiliência, e lá na prisão, ele mesmo preso, ele usa de altruísmo. Ele lá numa situação difícil, ainda ele encontra tempo para ajudar os outros. Diz a Bíblia que ele começa a ajudar os presos. Diz a Bíblia que ele começa a ajudar lá o chefe da carceragem, e daqui a pouco, aquele que cuidava, o carcereiro que cuidava dos presos, disse assim, olha José, vamos deixar tudo na tua mão, porque a nossa prisão aqui está virando exemplo, trazendo para os dias de hoje. Ninguém mais quer fugir daqui, rapaz, o negócio está organizado, não tem mais briga, as pessoas estão se recuperando. Irmão, não é o lugar, é a unção que você carrega. Lá na prisão ele estava dando fruto, ele estava sendo luz. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Ele ajuda a interpretar sonhos lá, do padeiro, do copeiro, ele interpreta sonhos. Lá na prisão, ele conseguiu fazer um ambiente melhor, e quando ele interpreta sonhos, aqueles dois moços que eram servos de Faraó, o padeiro, ele diz que iria ser morto, mas o copeiro iria voltar para estar junto com o Faraó, e ele diz para o copeiro, quando você estiver lá diante de Faraó, lembra-te de mim. E o copeiro volta para Faraó, mas ele esquece de José, e passa mais 2 anos, e José continua lá na prisão. Mas chegou o dia, irmãos, da promessa virar realidade. Passou 2 anos, e o que aconteceu? Faraó tem um sonho, ele vê 7 vacas magras, aliás, 7 vacas gordas, e 7 vacas magras que comem as gordas. E no mesmo sonho ele vê 7 espigas de milho fartas, bonitas, que são engolidas por 7 espigas de milho mirradas, que não davam fruto. E ele fica perturbado com aquele sonho. E ele pergunta para todo mundo, quem é que pode interpretar esse sonho? Aí o copeiro lembrou,
Sabe por que o copeiro não chamou José 2 anos antes? Entenda isso, às vezes você pensa que Deus está demorando. Ele não está demorando, Ele está caprichando. Se o copeiro, no momento que saiu lá da prisão, já falasse para Faraó de José, o que José ia fazer no Egito? Provavelmente ele ia ajudar na cozinha. Ele ia ser garçom. Não era esse o propósito de Deus. Na hora certa, querido, continua crendo, porque Deus vai agir, Deus vai operar, Ele cuida das estações da tua vida, confia. Quando acontece isso, o copeiro diz: eu sei de um moço, que tem o Espírito de Deus na vida dele, ele há de interpretar o que Faraó sonhou. E eles trazem José, e José interpreta o sonho de Faraó, ele diz: olha, Faraó, esse sonho é o mesmo, e Deus tem pressa de realizar, por isso que o Senhor sonhou 2 vezes 2 coisas distintas. Qual é a interpretação? Virá sobre o Egito 7 anos de fartura, e depois 7 anos de miséria, de seca, de fome. E aí Faraó diz: o que é que nós vamos fazer? Olha a sabedoria de José. Ele disse: olha, proveja-se Faraó de um homem, um gestor, um administrador, que nos 7 anos de vacas gordas guarde 20% da produção, e quando chegar as vacas magras, não vai ter fome. Faraó, todo o Egito vai estar amparado. Aí o Faraó diz: onde é que eu vou encontrar um homem como esse? E na mesma hora Faraó diz assim: você a partir de hoje vai ser governador do Egito. Aqui no Egito só eu vou mandar mais do que você. E o que ele faz? Ele coloca em José um anel, novas vestes, um colar no pescoço, e Deus coloca José então, através de Faraó, para ser governador do Egito. O sonho deles estava se cumprindo. 13 anos depois, José estava preparado para governar, Deus agindo na vida dele. Agora, o que eu entendo aqui também, irmãos, nós como cristãos, nós precisamos entender um pouco de planejamento. Quem quer prosperar na vida aí? Então diga comigo: planejamento. Fala assim: a curto, médio e longo prazo. Olha o que José falou aqui. Olha o segredo que tornou o Egito uma das nações mais prósperas da época. E é um segredo bem simples. No tempo das vacas gordas, economize 20%. Quem quer prosperar? Eu não conheço ninguém que vai prosperar se gastar mais do que ganha. Eu conheço pessoas que ganham bem, ganham 15, 18, 20 mil reais por mês. Não tem condição nenhuma, não tem casa própria, não tem carro, endividado. Por quê? Se ganha 15, gasta 18, se ganha 20, gasta 25. Você conhece alguém assim? Tem gente que não tem controle, mas eu conheço pessoas que ganham 2, 3, 4, 5 mil reais. Tem casa própria, carro próprio, já tem segunda casa e já tem umas 2, 3 casas de aluguel. Inclusive alguns estão presentes aqui. Querido, é o segredo, você guardar, você economizar. Para quê? Para investir. Guarda isso no teu coração. Eu aprendi isso, irmãos, quando eu tinha 22 para 23 anos de idade. Eu pratico isso desde os 22 anos de idade. E Deus tem me tornado próspero, dizimista, ofertante, e sempre fazendo sobrar, dando passo conforme a perna. Tem gente, meus irmãos, que tipo assim, ele não quer comprar assim para começar um carrinho 1000, um carrinho, nós estamos em 2023, 2020, 2019, não, ele quer comprar já de cara assim, uma Ferrari, ele já quer se endividar. Não, a prosperidade é a cada dia, é crescendo, é deixando Deus agir na tua vida. No decorrer dos dias, dos meses, dos anos, você vai sendo próspero. Olha, o segredo de José está na Bíblia. José foi um dos primeiros gestores de estoque, de guardar, de fazer sobrar, para que Deus multiplicasse. E ele faz uma excelente gestão no Egito. Por quê? Deus já estava trabalhando ele, a sua vida espiritual, emocional, a sua saúde. Deus estava tratando ele, a questão da família, profissional, financeira. Entenda isso, o nosso projeto de vida deste ano tem que ser sistêmico. Não adianta você ir bem na área financeira e ruim na família. Não adianta você ir bem na área profissional e ruim na tua saúde. Quem quer que Deus venha abençoar você em todas as áreas? Deus pode fazer isso quando nós nos colocamos nas mãos dele, e Deus continua agindo na vida de José. Ele está bem agora no Egito, mas ainda faltava uma coisa: nascem os seus filhos. Quando nasce o primeiro filho, ele põe o nome de Manassés. Manassés quer dizer esquecer as amarguras, aflições do passado.
Deus estava curando a mente dele, o coração dele, de tantas lutas que ele passou. Ele estava entendendo que aquelas lutas foram necessárias para forjar o caráter dele, para fortalecer ele. Quando nasce o segundo filho, ele pôs o nome de Efraim. Efraim quer dizer prosperar na adversidade. Irmãos, é muito fácil prosperar quando tudo vai bem, mas para que o milagre venha de Deus, para que as pessoas olhem e não digam que foi a tua mão, que as pessoas digam que foi Deus, é na adversidade que Deus quer prosperar a tua vida. Às vezes você pensa assim, na adversidade, no deserto está tudo ruim. Não, é aí que Deus mais vai agir na sua vida, é aí que Ele vai operar. E aí Deus tratando o coração dele. Aí o que acontece, irmãos? Faltava alguma coisa ainda. Ele já era provedor do mundo, porque ele estava provendo, ele estava guardando. Faraó muda o nome dele para Zafenate Paneia, que quer dizer provedor do mundo. Mas ainda não era provedor da sua família. Sabe o que acontece? Seus irmãos vêm ao Egito para fazer compra, porque tinha fome em toda a terra. E quando os seus irmãos vêm ao Egito, primeiro ele coloca um deles preso lá. Ele ainda estava com o coração, quem sabe com raiva, com ódio dos irmãos. Mas Deus foi trabalhando o coração dele. E entenda isso, o perdão te leva para um próximo nível. Olha como Deus trabalhou na vida deste menino. Ele podia dizer, eu vou me vingar dos meus irmãos. Na segunda vez que os irmãos vêm para o Egito, diz a Bíblia, que ele começa a chorar. E ele tem a atitude mais nobre de toda a história de José. Ele perdoa os irmãos que o venderam para o Egito. E ele diz para os irmãos, no capítulo 45, ele diz, na verdade vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Quando vocês estavam me mandando para cá, na verdade era Deus que estava agindo, porque eu estava vindo na frente, para trazer livramento para toda a nossa casa. Ele perdoou todos os irmãos. E quantas vezes nós não conseguimos perdoar? A gente não perdoa a sogra, porque no dia do casamento ela falou uma palavra. Não perdoa o sogro, não perdoa o irmão, não perdoa a tia. Sabe, essa semana ainda conversando com alguém, pessoa falando assim, pastor, às vezes o mais difícil é na família, né? Da gente se entender, da gente, querido, perdoe. Mas a pessoa não merece perdão, pastor, mas não é por merecimento, é porque você merece paz. É porque às vezes a pessoa nem sabia o que estava fazendo. José estava dizendo, vocês achavam que estavam fazendo um mal para mim, vocês estavam fazendo um bem. Por isso foi Deus que me enviou para cá, para eu vir na frente, para que a nossa família não perecesse. E José então ele deixa de ser apenas provedor do mundo, ele passa a ser provedor da sua família, porque quando ele perdoa os seus irmãos, ele fala algo maravilhoso. Ele diz em Gênesis 45, 9 a 11, ele diz assim, voltem lá, diga ao meu pai, diga a todos os que estão com ele, que pode vir todo mundo para o Egito, porque a partir de hoje, eu vou sustentar todo mundo. Irmão, você sabe o que é isso? 70 pessoas tinham a família dele, e às vezes a gente não dá conta de sustentar a gente e a esposa, às vezes a gente não dá conta de sustentar o marido, a esposa e um filho e uma filha. Às vezes a gente não dá conta de sustentar a nossa vida e ajudar o pai que precisa de remédio, a mãe que precisa de remédio. Eu quero dizer para você, querido, o Deus que eu sirvo é o Deus que disse, o Senhor Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Nesse ano de 2023, todo espírito de miséria vai cair por terra da tua vida em nome de Jesus. Entenda isso, irmãos. Eu já estava na igreja há um tempo, até que chegou um dia que eu me revoltei contra a miséria. Eu disse, eu não aceito isso. Meu Deus, a tua palavra fala que Jesus quando voltar vai dizer, quando tive fome, tive sede, quando estava sem roupa, vocês me ajudaram, me deram comida, me deram água, me deram roupa. E eu pensava assim, mas como é que eu vou dar isso para alguém se eu não tenho nem para mim? E eu me revoltei contra a miséria. E às vezes na nossa vida a miséria é um espírito maligno. Às vezes, claro, tem outras situações, mas precisa às vezes a gente se revoltar, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem coisas boas para você também na sua vida financeira. E olha a situação que José chegou. O pai achou que ele estava morto, Gênesis 45. E quando os irmãos vêm para o Egito, ele se apega com eles. Ele não conhecia Benjamim. Quem estava aqui na quarta-feira sabe o que é Benjamim. Ele se agarrou com Benjamim, que era o mais novo. E ele disse, vão lá, digo para o meu pai que pode vir todo mundo, porque a minha família não vai morrer de fome, eu vou ser provedor da minha família. Quem sabe nesse ano Deus vai levantar você, para ser provedor da tua casa, da tua família, dos teus pais, dos teus avós.
Entenda isso, irmãos, Deus estava agindo na vida de José, ele passou a ser provedor, e quando ele faz isso, será que Deus pode abençoar ainda mais ele? Pode. Sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu, as pessoas vinham para comprar comida, porque só tinha no Egito por dinheiro, eles acabaram o dinheiro, eles entregavam os seus rebanhos, para José, para Faraó, para o Egito, em troca de comida, acabou os rebanhos, eles entregaram as suas terras, acabou as terras, e olha o mistério, José disse assim, então vocês agora vão ser funcionários do Egito, tudo que vocês plantarem, vocês vão devolver 20% para o Egito, e assim ele fez do Egito, a nação mais próspera do mundo, um moço, que temia Deus, que andava na presença de Deus, que entendia os fundamentos da provisão, os fundamentos da prosperidade. Uma coisa é você gerar riquezas, eu geralmente digo que tem 5 fundamentos da provisão, primeiro é gerar, e eu não coloco ganhar, porque ganhar parece que é algo que você recebe sem esforço, não estou falando de salvação, estou falando de provisão, falando de prosperidade, nós como cristãos podemos gerar riqueza, quem aqui quer gerar empregos? Eu não peço a Deus assim, Deus ajuda, eu não ensino ninguém a pedir assim, ajuda, a eu ganhar salário mínimo, para eu ter condição de pagar o meu aluguel, não, eu ensino assim, irmão, ora assim, Deus me ajuda a gerar empregos, para abençoar a sociedade, para abençoar as pessoas, para gerar riqueza, para ser relevante na economia do meu município, do meu estado, da minha nação. José entendia isso, o primeiro fundamento é gerar, o segundo é manter, às vezes mais difícil do que gerar riqueza, provisão, é manter, porque tudo tem gasto, carro tem gasto, casa tem gasto. Terceiro, multiplicar, é fazer aquilo crescer, multiplicar. Quarto, desfrutar, tem muita gente que tem provisão, mas não desfruta. Estávamos falando ontem, ouvindo o irmão Gilson, aí né irmão Gilson, falando ontem né, quanta gente que não desfruta, a pessoa é tão miserável que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro, não tem amigos, não tem saúde, não tem paz. Entenda isso, a provisão de Deus, ela começa com paz, com certeza da salvação, com Jesus no coração, e as demais coisas Deus vai acrescentando. Mas o quinto fundamento da provisão de Deus é dar, é doar, é abençoar a nossa casa, a nossa família. O que é que José fez? Com toda a provisão dele, ele poderia dizer, eu não quero mais saber da minha família, eles me traíram, eles fizeram isso. Não, ele perdoou, e mais, ele disse, pode vir todo mundo para cá, que eu vou sustentar, que eu vou ajudar. O fundamento da provisão, irmãos, nós não vamos levar nada desse mundo, é abençoar as pessoas, é abençoar a obra de Deus, é abençoar a igreja. Você quer ver coisas básicas? Por exemplo, agora no carnaval, nossos jovens vão para um retiro lá em Criciúma, sim ou não? Galera vai para lá. Já pensou você dizer assim, eu tenho um jovem, um adolescente aí que não tem condição, eu vou bancar. Quanto que é lá, Lucas? Por pessoa? R$260, eu vou bancar. Vai começar o nosso Instituto Teológico Quadrangular aqui, da nossa região. A nossa região, ano passado, formou 15 ou 16 alunos aqui, do primeiro ano. Alguns deles, inclusive, vão ao obreiro esse ano. Não é uma alegria para essa igreja, irmãos? Saber que jovens estão estudando teologia para servir, para ajudar as pessoas. R$100 por mês a mensalidade, não a inscrição, né? A inscrição é 100, depois é 200 por mês, não? Quanto que é? 185, irmão, que tal você adotar um? Eu não sou de falar o que eu faço, mas eu vou falar aqui como exemplo, não para me vangloriar. Ano passado eu ajudei 1 ou 2 aí. Pergunta para a tesoureira se eu conheço quem é a pessoa que eu ajudei. Eu nem sei quem é a pessoa. Não preciso saber, porque o que faz a mão direita não precisa saber a esquerda. Mas eu sei que eu semeei na vida de alguém que vai pregar o evangelho. Querido, entenda isso. Qual é o fundamento da prosperidade que Deus tem para nós? É abençoar, é ser dizimista, ofertante na obra de Deus, mas é muito mais do que isso. É abençoar a família, é abençoar as pessoas. Eu conheço gente, irmãos, que Deus tem prosperado. Sabe, o maridão prosperando, mas a esposa, meu Deus, com os dentes tudo amarelado, um caindo, outro, meu Deus do céu, faz um tratamento dessa tua esposa aí. Eu conheço gente que Deus prospera, mas a esposa nunca foi num salão, meu Deus do céu. Dá uma ajeitada, dá uma recalchutada nessa mulher aí, homem de Deus. Amém? Não está aqui nenhum desses que eu conheço. Amém, homens? Entenda isso, irmãos. Não é para a gente ser muquirana, mão de vaca. É para a gente abençoar.
Olha aí, a gente abençoa o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão, o estrangeiro. Ah, pastor Jair, tem um monte de venezuelano vindo aí, haitiano. A Bíblia diz para a gente abençoar o estrangeiro. Abençoe, invista na vida de alguém, abençoe, e Deus vai prosperar você muito mais. Eu sempre digo que 3 coisas a gente nunca deve negar para ninguém: alimento, roupa e remédio. Qualquer pessoa que pedir para mim, e que for verdade, que não for mentira, que não for para droga, para vício, para bebida, alimento, roupa e remédio, eu não nego. Um dia eu fiquei emocionado, meu filho sabe disso. Aqui na igreja uma pessoa veio e estava precisando de um calçado, ele tirou o calçado dele, deu para a pessoa e foi para casa a pé. Porque ele tem um monte de outros calçados em casa. Quem quer ser um provedor nessa sociedade aí? Quem quer ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas? Por isso que a Bíblia diz que melhor é dar, porque só dá quem? Eu quero estar na fila dos que doam, não quero estar na fila dos que precisam. Deus pode prosperar a tua vida, Deus pode fazer você crescer e contribuir. Está aí o versículo que eu falei para você: crescer e, diga comigo, crescer e contribuir, abençoar as pessoas. José se tornou um ramo frutífero, ele deu fruto, ele abençoou a vida das pessoas nesse ano. Você pode ser instrumento de Deus para ganhar uma alma para Jesus, para usar o teu carro para dar carona para alguém vir para a igreja. Você pode ser um ganhador de almas, alguém que vai fazer a diferença na vida das pessoas, porque o que mais importa na vida do ser humano, irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. Sabe, a gente faz o bem, a gente abençoa as pessoas. Eu já ajudei muita gente, mas as pessoas esquecem, e a gente não faz buscando interesse, a gente faz para abençoar. Mas sabe o que as pessoas não esquecem? Quando você toca a vida delas. A coisa que mais vai fazer você ser lembrado na vida das pessoas é quando você for instrumento de Deus para salvar uma alma, para trazer alguém para Jesus, para trazer alguém para a casa de Deus. É o maior presente que nós podemos dar para alguém. E José se tornou um ramo frutífero porque ele salvou toda a sua família. Ele foi usado por Deus no trabalho, na gestão, com sabedoria, no perdão, na perseverança. Deus agiu tanto na vida dele, irmãos. E se você ler a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 5, 1 e 2. Aliás, eu até vou ler para você aqui. Crônicas 5, 1 e 2. Olha o que diz aí na palavra de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, 1 Crônicas capítulo 5, versos 1 e 2. José, ele era o 11º filho de Jacó. Ele foi fiel, ele não se prostituiu, ele não se corrompeu, ele não roubou, ele andou na presença de Deus. Ele tinha 10 irmãos na frente dele, e depois dele só Benjamim. Sabe o que aconteceu? O primogênito era Rúben, depois Simeão, Levi, Judá. Olha o que aconteceu, 1 Crônicas 5. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Jacó, porque ele era o primogênito, mas porque profanou a cama do seu pai, o que ele fez? Ele prostituiu com uma das concubinas do pai. Judá também, no capítulo 38 de Gênesis, também se prostituiu. Olha o que acontece, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Jacó, porque assim não será contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele proveio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Sabe o que Deus faz, irmãos? Vale a pena ser fiel, vale a pena confiar em Deus, vale a pena obedecer a palavra. A primogenitura dava bênção dobrada. O primeiro da fila era Rúben, depois vinha Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, vinha 10, depois José era o 11º, depois dele só tinha Benjamim. Sabe o que Deus fez? Deus inverteu a fila. Deus disse: eu não vou começar por lá, vou começar aqui por José. José virou primogênito, mesmo sendo o 11º. Por quê? Porque ele temia a Deus, porque ele servia ao Senhor. Às vezes você está aqui e você fala assim: pastor, parece que não vale a pena servir a Deus. Uma sociedade corrompida, uma sociedade que todo mundo faz coisa errada. Querido, vale a pena, porque nesse ano Deus vai mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Na estação certa Deus vai agir. E dos filhos de José, Manassés e Efraim, viraram 2 tribos de Israel. A bênção de Deus veio através de um homem que foi fiel. E eu quero dizer para você, nesse ano de 2023, se você estiver firme na igreja, firme com Jesus, teu coração em Deus, chegou a hora. Chegou a hora.
A hora é já. Um dos nomes do Senhor é já. Já, de Jeová, abreviatura. A hora é já, é a partir de agora. Do que, pastor? Da promessa virar realidade. Está na hora da promessa virar realidade. Quem sabe até hoje o pessoal fala assim: você é uma grande promessa, você é um potencial. Está na hora de virar realidade, em nome do Senhor Jesus. Mas qual era o segredo de José? Eu encerro como encerramos, aliás, como iniciamos, e agora você vai entender. Olha o segredo de José. Disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o segredo de José era o Espírito de Deus na vida dele. Era a presença de Deus na vida dele. O segredo das nossas vidas: se não fora o Senhor, o que de nós seria? Tantas armadilhas, tantas lutas, tantas coisas que armaram contra José, mas o poderoso de Jacó se levantou por ele. O Deus Todo-Poderoso se levantou por ele, e assim ele vai fazer na sua vida neste ano. Você quer isso esse ano sobre a tua vida? Fica em pé no seu lugar. E eu quero orar por você. Fica em pé. Mas antes de eu orar, deixa eu pedir para os diáconos aqui. Mário, está organizado aí? Pode entregar. Você vai receber agora uma folhinha. Antes de eu orar com você. Olha só, nós entregamos semana passada 2 folhinhas. Uma do Salmo 23. E entregamos uma também de declarações diárias. Porque nós estamos no propósito. Quem está nos 12 dias de oração, de jejum, de consagração? Se você não fez, começa hoje. Todo ano aqui na igreja, nós orientamos a igreja, no mês de janeiro, a fazer 12 dias de consagração, 1 hora por dia com Deus, 12 dias de jejum, com louvor, adoração, 1 hora por dia com Deus, e fazer o que? Declarar, profetizar. Se você não pegou essa folhinha das declarações, está lá na saída, pois você pode pegar lá, está lá tanto aqui nessa mesinha, quanto lá do outro lado você pode pegar. O Salmo 23 nós estamos profetizando para esse ano. Mas o que eu vou fazer na prática, pastor? Olha essa folhinha. Você vai escrever aqui, ó, guarda isso durante o ano todo. Do ano todo. Ó, escreve aí motivos de gratidão. Ao invés de reclamar, agradeça a Deus. Quem está respirando hoje aí? Ó, faz assim, ó. Segura um pouquinho e solta. Isso não é uma graça. Meu Deus, irmãos, na pandemia tinha gente que pagava milhões para poder respirar, quando não tinha tratamento. Não é assim, doutora? Não é assim? Irmão, você está respirando, você está vivo. Ontem a gente foi com a galera lá no, como é que era o nome lá? Do Aqua Show, não sei o que lá, Parque Arco-Íris. Quem foi lá aí? Cadê os? Meu Deus, só baderneiro, irmãos. Meu Deus, só bagunceira essa turma aí. Senhor Jesus. E eles me forçaram assim, quase me obrigaram aí nesses brinquedos deles aí, principalmente a Manu e a Isabel, essas duas aí, e a Fernanda e companhia, me levaram em tudo que é brinquedo. Eu fui, irmãos, e não morri. Já não é um motivo para agradecer a Deus? Eu disse que qualquer coisa eu ia cantar que eu sobrevivi hoje. Irmãos, olha a alegria, olha o lugar que você mora. Tanta gente no Brasil inteiro que o sonho deles é vir morar onde? Floripa, Balneário. Querido, escreve aí motivos de gratidão, ora pelos seus projetos, leia e medita a palavra, jejum 1 vez por semana, faz um jejum para Deus. As declarações, tem a folhinha lá, você pode levar no final. Ó, 1 minuto pelo menos por dia, abraça a sua esposa, abraça seus filhos, contato com a sua família. Olha as sugestões aí, ó. Faz uma surpresa de amor para sua esposa. Ô pastor, não sei o que eu faço, irmão. Leva um picolé. Não dá tempo, pastor, até chegar lá já derreteu. É igual aquele que chegou, né? Foi comprar um negócio para a esposa, um chocolate, assim, foi no carro levando, mas está tão bom, esse chocolate está bonito. Comeu tudo, só levou o papel, né? Ó, eu comprei para você, mas não aguentei, comi. Mas depois ele levou a esposa lá para comer também. Irmãos, ó, um motivo para você fazer uma surpresa para a sua família. Faça isso, queridos, ó, pessoas para pedir e liberar perdão. Olha o nível que Deus levou José quando ele perdoou. Pessoas para validar, às vezes, uma palavra impede um suicídio. Você falar para as pessoas coisas boas, ó, está cheio, ó, presta atenção no que eu vou falar para você. Está cheio de gente sendo cancelada aí na internet, porque você não pode falar nada, que um aplaude e 300 critica.
pessoa nem entendeu o que você está falando, já está te detonando, te cancelando. Uma brigaiada aí, irmãos, pelo amor de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós não agimos por ódio, nós agimos pelo amor de Deus no nosso coração. Olha aí, intercessão por outros. Você não pode passar esse ano sem orar por alguém. Você vem na igreja para orar só por você? Não. Ora por alguém. Abençoar e investir nas pessoas. Quem quer que Deus prospere a tua vida nesse ano de tal maneira que vai sobrar? Deus vai abençoar e você vai investir na vida dos outros. Quem quer? Quem quer? Deus vai te dar condição para investir nas pessoas. Olha o que eu vou profetizar aqui, ó. Tem pessoas passando dificuldade que vão chegar para você pedir dinheiro emprestado e você vai dizer assim: eu não vou emprestar, eu vou te dar. É só para quem recebe aí. Eu vou te dar porque Deus tem me abençoado. Eu já fiz isso muitas vezes na vida. Às vezes pessoas que nem me pediram nada, eu senti no coração de trazer uma oferta aqui para você, te abençoar. E aquela pessoa falou: pastor, era o que eu estava precisando. Pastor, o senhor não sabe? Não, eu não quero nem saber. Deus sabe. Abençoar pessoas, produzir através de dons, talentos, chamado, ganhar almas, cuidar de vidas, servir na obra de Deus, irmãos. Quem quer servir na obra de Deus aí? Então presta atenção que nós vamos inventar uma coisa muito doida esse ano aqui na igreja. Nós vamos inventar aqui o ministério do voluntariado aqui nessa igreja. E eu vou convidar todo aquele que quiser servir. O que eu vou fazer, pastor? Você vai lá no estacionamento. Você vai lá na recepção da igreja. Você vai ajudar o diaconato. Você vai ajudar a cuidar os banheiros. Eu nunca esqueço. Um dia eu vi na internet a Ana Paula Valadão. Quem já ouviu falar dessa moça aí? É uma das grandes cantoras aí do Brasil. Pastora. Enfim, o pai dela, acho que é uma das maiores igrejas, né? O Márcio Valadão. Tem o André Valadão, que é irmão dela. Eu de vez em quando olhando lá as postagens dela, e ela falou assim: pessoal, estava lá com um trajezinho assim, né, parecia uma diaconisa, e era o traje deles de diaconato, e ela falou assim: pessoal, hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou cantar, hoje eu vou servir no diaconato, porque hoje é o meu dia de servir, eu estou aqui na porta, recepcionando as pessoas, ajudando no que for. Eu pensei assim: essa mulher entendeu o que é servir. Uma vez, antes da pandemia, 2017, 2018, uma equipe da nossa igreja foi num desses países da América Latina, não vou lembrar, onde a nossa igreja está crescendo muito. E aí eles foram lá, a igreja é um trabalho gigantesco, né, um trabalho de células crescendo, e quando eles chegaram no aeroporto, foi um tiozinho, eles falaram assim: o tiozinho da van. Aí o tiozinho foi lá buscar eles na van e pegava a mala e ajudava eles, levava eles para o hotel, não sei o que, eles chegaram lá de manhã, começava a conferência à tarde, e o tiozinho foi, levou eles, pegou, levou e acomodou direitinho e tal. Ele disse: olha, depois antes da reunião, pessoal, alguém vai vir buscar vocês, porque era o meu tempo de servir nessa função, depois vai vir outro, e eles foram, começou o evento lá à tarde. Eu não sei se é bem assim os detalhes, mas a história é 100% verídica. O pastor Toninho, que era coordenador nacional de células, contou. Aí foi à tarde, começou o evento e tal. À noite, eles trouxeram lá o pregador, que ia ser uma das pessoas que mais ganhava almas naquela igreja com 4, 5 mil pessoas e tal. E quando entra a pessoa para pregar, arrumadinha, ajeitadinha, eles começaram a olhar: mas eu conheço essa pessoa, rapaz, não me é estranha. A pessoa começou a pregar, e eles disseram: meu Deus, é o tiozinho da van. O tiozinho da van. Ele de manhã estava servindo no aeroporto, buscando as pessoas. De noite estava pregando para 4, 5 mil pessoas. Irmãos, isso é servir. Isso é servir. Servir, está escrito aí: ajudar na obra de Deus, mas ler bons livros, assistir bons filmes. Entende? Nós não somos contra a televisão, nem internet, pelo contrário, eu sou fã da internet. Mas assim, uns 80% que tem na internet é porcaria, mas tem uns 20% que é coisa boa. É só você ter discernimento. Entendeu? Você lê bons livros, assistir bons filmes, bons vídeos, áudios, e também cuidado com a alimentação. Quem gosta de comer? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Quem gosta de comer? Isso é comer a graça de Deus, né? Mas cuidar com a alimentação, atividade física, e atividade física não tem idade. Cuidar do seu corpo, para você viver bastante. Então tudo isso aqui você vai levar. Isso é o final do nosso projeto de vida. Nós começamos lá em novembro. Agora está aqui tudo que nós vamos fazer na prática, o nosso plano de ação. E eu tenho certeza que neste ano Deus vai transformar a sua vida. E nós vamos estar juntos aqui para celebrar as tuas vitórias. Amém, Jesus?
levanta as suas mãos, fecha os seus olhos, levanta a sua cabeça. Eu quero que nessa oração, irmão, você abra a sua boca. Não tenha vergonha de orar, de dizer glória a Deus, dizer aleluia. Pode orar alto, irmãos. A pessoa que está do seu lado aí não está nem aí para a tua oração. Ninguém vai ficar reparando se você está dizendo glória a Deus, aleluia. Mas faz a tua oração agora, porque qual é o segredo? É o Espírito de Deus. O segredo é o Espírito Santo. O segredo da vida de José é o Espírito Santo. Então, para fechar a nossa campanha de primícias do projeto de vida, nós vamos orar para que o Espírito Santo venha sobre nós, para que o Espírito Santo neste ano esteja sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo venha nos conduzir, nos dirigir, nos renovar, para que Deus venha nos encher do fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, domínio próprio, mansidão, paciência. Então abra a tua boca, diga glória a Deus, diga graças a Deus. O Espírito Santo é dado quando o nome de Jesus é glorificado. Então abra a tua boca, diga Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu quero Espírito Santo, eu quero Espírito Santo, da tua presença, do teu agir, do teu mover. Diga eu quero Espírito Santo, eu quero ser cheio neste ano de 2023. Quem sabe você ainda não é batizado no Espírito Santo, coloca isso como prioridade. Eu quero, Pai, eu quero nesse ano ser batizado no Espírito Santo, ser cheio da tua presença. Acharemos alguém assim, em quem haja o Espírito Santo. Irmão, você vai ser notado, irmã, você vai ser notada. As pessoas vão querer estar perto de você, as pessoas vão querer andar com você, as pessoas vão querer te abençoar, vão querer te promover. Por quê? Porque é o Espírito de Deus na tua vida, é o Espírito de Deus que te faz sorrir, é o Espírito de Deus que age no teu coração, na tua mente. Peça isso, diga Pai, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser cheio do teu mover. O segredo de José era a presença do Espírito Santo, era o Espírito de Deus na vida dele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não é dado por medida. O Senhor, Ele nos dá do seu Espírito, quando nós pedimos, quando nós buscamos, quando nós clamamos. Quando nós buscamos, o Espírito de Deus é derramado, a unção de Deus vem, e Ele tira toda a tristeza, todo o desânimo, Ele tira toda a depressão, toda a ansiedade, toda a ira. Ele te dá um coração perdoador, Ele coloca um sorriso no teu rosto, Ele muda o teu coração. Diga eu quero o Espírito Santo, diga eu quero, Pai, do teu Espírito, eu quero do teu Espírito. Quero pedir aos pastores auxiliares, vamos caminhar nos corredores, vamos colocar as mãos sobre as pessoas, vamos declarar, vamos dizer: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Quem é que vai fazer essa obra na tua vida? Você sozinho não consegue, mas o Espírito Santo em você, Ele realiza, Ele age. Diga eu quero o Espírito Santo, eu quero o teu poder na minha vida, eu quero mais. Oh Pai, eu quero aquilo que era o segredo na vida de José. Eu quero do teu Espírito, Pai, eu quero da tua presença. Diga vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, me capacita, me fortalece, derrama da tua unção sobre mim. Vem Espírito Santo, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Esquece a pessoa do teu lado, busca agora a presença do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Sem Ele você não consegue, sem Ele você não consegue. É através do Espírito Santo, é o Espírito Santo dentro de você. Oh meu amigo Espírito Santo, essa igreja é tua, essa obra é tua. Essa obra não nasceu no coração de nenhum homem, nasceu no coração de Deus. Vem Espírito Santo. Oh, nós estamos aqui, Senhor, sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Oh, vem. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração.
vem Espírito Santo. Incendeia os nossos corações. Aviva a tua igreja, aviva a tua obra. Oh Pai, toda obra das trevas cai por terra. Toda obra de Satanás é desfeita agora. Espírito Santo, enche-nos, enche-nos. Enche-nos do teu poder, enche-nos de autoridade, enche-nos da tua unção. Vem Espírito Santo, capacita-nos, capacita-nos, Senhor. Enche a tua igreja, Pai, com teu poder. Enche, receba, querido, receba do Espírito Santo. Receba, irmã, receba. Você que já é batizado no Espírito Santo, fala em línguas, glorifica, exalta o nome do Senhor. Ele enche a tua vida de paz, de alegria, de amor. Oh, Ele cura. Enquanto você ora, Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está te capacitando, te fortalecendo. Deus está te ajudando a perdoar, a liberar perdão. Receba. Seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Receba. Oh, nós te louvamos, Pai, te adoramos, engrandecemos o teu nome. Tu és o Senhor desta igreja, desta obra. Essa obra é tua, Pai. Essa obra é tua, Espírito Santo de Deus. Diga, vem me incendiar, Espírito Santo. Meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco, arranca todo pensamento negativo, arranca todo pensamento de morte, de suicídio, arranca toda doença agora, seja curado agora, seja renovado, seja fortalecido. Oh, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida. Flui, Espírito de Deus, flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo, flui. Vem me incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.